Fala galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos à live do Só Sendo Pai. Essa é a nossa quarta live dentro da programação da Semana do Bebê do Recife, que é organizada pela Prefeitura do Recife, e nós recebemos o convite da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Já tem o pessoal chegando aqui, eu já vou adicionar a nossa convidada, que ela já vai aparecer aqui. Vamos conversar com Priscila Bastos, ela que é psicóloga, especialista em psicologia infantil. Bem-vinda, Priscila. Olha Boa ela aí, tarde! Que coisa boa! não é? Boa tarde. E aí, como eu estava falando, Priscila é especialista em psicologia infantil, sabe tudo aí sobre criança, né? E a gente vai conversar sobre como a gente pode lidar, a gente que é pai, mãe, que é cuidador, é tio, é avô, e está passando essa quarentena, esse isolamento do lado da criança, como a gente pode lidar com isso, né, e ajudar a criança a passar por alguns momentos, algumas instabilidades emocionais, no caso de bebês, picos de crescimento, ansiedade, entre outras coisas, que Priscila vai emprestar um pouco do conhecimento dela para a gente sair daqui sabendo um pouco mais de como lidar com essas crianças. Eu já peço a vocês um favor, gente. Pode comentar, tá? Não é nem favor. Tô pedindo para vocês ficarem à vontade, fiquem à vontade, comenta, pergunta. A gente vai fazendo esse papo junto aqui com Priscila. E também, se puder, já clica aí no coraçãozinho, que é para o Instagram entender que a live tá boa e querer mostrar para outras pessoas também. Beleza? Priscila, bem-vinda à live do Só Sendo Pai. Muito obrigada, eu agradeço demais pelo convite. Para mim é super especial estar participando disso tudo, porque de fato é um tema super importante. Muita gente tem passado por muita dificuldade, né? E a ajuda que a gente pode dar é essa: uma ajuda virtual, cada um da sua casa, para quem pode estar em casa. E é um prazer enorme poder contribuir com essa rede de informação, porque eu acredito muito que a informação pode salvar uma vida, né? Então, Sim. para mim é super importante estar aqui. Agradeço demais a oportunidade. Eu que agradeço você estar aqui com a gente. E, como você falou, né, a informação ela pode mudar a vida, pode salvar vidas, né? E esse é o papel da plataforma Só Sendo Pai, é a gente compartilhar informações, e aí por isso a gente busca ser esse balaio de informações, que é para tanto eu buscar informações para compartilhar no perfil, como também as pessoas, os seguidores, a audiência, trazer também com a gente vai fazendo essa troca bacana. Tá ótimo. Ô Priscila, e entrando já no nosso tema, é, Vamos. a quarentena, esse período de isolamento social que a gente entrou lá em março, achando, sem saber quanto tempo ia durar, na nossa cabeça, às vezes a gente pensava que ia ser pouco tempo, um mês, 40 dias e tal, e isso foi mudando a rotina de adultos, de crianças, da família em geral. E mudava na primeira semana era uma coisa, na segunda semana já era outra coisa, conciliando home office, a criança tem pai e mãe em casa o dia todo, mas não necessariamente está com ela, porque tem que lidar com home office também e tudo. E isso pode provocar diferenças no comportamento, né? Sim, com certeza. Para todo mundo, né? A gente não sabe muito bem ainda como lidar com isso tudo. Então, a gente tem a perspectiva de que é algo que interfere muito no comportamento, tanto de nós adultos, como principalmente da criança. E quando a gente pensa nas crianças pequenas, né, que é muito nosso foco aqui, ainda mais. Por quê? Porque as crianças pequenas, elas não têm ainda estabelecido dentro delas uma forma de pensamento que se chama um pensamento abstrato. Então, para elas conseguirem compreender o que está acontecendo de uma forma mais ampla no mundo, que faz com que elas consigam aceitar, digamos assim, que a gente fique em casa, que a gente tenha que ficar em casa, que elas não possam sair, é muito mais complicado, porque para as crianças pequenas, e aí quando eu chamo de crianças pequenas, até uns 6 anos, elas ainda não conseguem esse poder de abstração, como a gente fala às vezes, né? Como a gente Uhum. supõe coisas, faz analogias, as crianças elas não conseguem fazer isso ainda, porque cognitivamente elas ainda não têm isso pronto dentro delas. Né? Então, em bebês, a gente tem uma perspectiva, em crianças pequenas, vamos pensar aí
em bebezinho, né, até 1 ano e meio, crianças de até 3 anos e crianças até 6 anos. Em nenhuma dessas faixas etárias a gente tem esse pensamento estabelecido. Então, por isso que é tão difícil. A gente, enquanto adulto, é um pouco mais fácil, porque a gente entende que tem um Hum, vírus invisível, né, a olho nu, e que as pessoas estão morrendo e que tem os hospitais que estão lotando, a gente vê as notícias, a gente sabe de pessoas. Então, para a gente, ainda sabendo de tudo isso, é difícil. Imagina para uma criança que não consegue ter esse poder, digamos assim, de abstração. Por isso hum. era tanta dificuldade na compreensão delas. É verdade. Teve um comentário aqui pedindo para eu fixar o tema da live, né? Eu comentei aqui com o tema da live, mas não estou conseguindo fixar. Mas o tema é Geralmente como eu lidar com. aperto seguro. Tenta aí, É, Geraldinho. Eu aperto seguro no comentário aí às vezes dá certo. ele está aparecendo a opção, mas quando eu aperto, ele aparece aqui a opção fixar comentário. Quando eu aperto, ele está aqui, não sei se ele. Acho que ele não fixou, não. Daqui a pouco eu Eu tento de acho novo. que do Instagram, toda live que eu entro eu reclamo isso. Parece uma É, pessoa ranzinza, mas é verdade. Porque quando entra na live, já devia perguntar a gente o que era e você uhum. já devia entrar com o tema fixado, não era? Pois é, Isso é muito o próprio Instagram já devia ter um campo onde a gente pudesse colocar antes chato. de começar, né? Pois é. Fica todo mundo E, tendo depois que botar lá e ter que. é, e todo dia é uma novidade. Ontem a gente teve problema com conexão e em várias lives também que eu acompanhei ao longo do dia também teve esse problema. Aí hoje é o comentário. Menos mal que é o comentário. Mesmo. A Mas enfim, aí notificação você. das Vamos coisas. embora. Você falou, Priscila, da dificuldade, entre a menor dificuldade para os adultos, já que a gente tem a consciência do problema maior e tal, mas mesmo assim a gente leva um tempo para se adequar, né? Porque a gente tem privações, né? De passear num parque, de fazer uma corrida na praia, no calçadão, entre outras coisas, alguns prazeres que a gente tinha e que nos foram tirados. E aí, uma criança que de repente ela tinha o costume de sair na calçada, de ir num parque, brincar no parque, ela pode não saber, mas ela sente falta disso, né? Isso, exatamente. A própria ida à escola, né? Por mais que muitas vezes as crianças reclamem, mas é um ambiente de socialização muito importante. Sem contar que elas ficam sem contato com avós, muitas vezes, sem contato com tios, pessoas de uma referência muito significativa para elas. E elas não entendem por que eu não posso ver a vovó, por que eu não posso ver o vovô, né? Eu Uhum, vejo no vídeo, mas eu não entendo muito bem o que é aquele vídeo, né? Porque crianças pequenininhas, elas veem, interagem, mas elas tentam te dar alguma coisa pelo vídeo, né? sim. Elas não compreendem exatamente o que está acontecendo. Então, por isso que é tão difícil. A grande questão. E isso tudo pode gerar muita ansiedade, pode gerar muita irritabilidade, a criança não tem a troca social, que é super importante para o desenvolvimento dela, passa muito tempo em tela, né? Porque até as crianças pequenininhas, elas estão tendo aula pelo computador, então, inevitavelmente, elas passam um período aí do dia em alguma tela. Os encontros afetivos, eles vêm através de telas. Então, é como se ela ficasse restrita a um universo de poucas possibilidades, né? Em que os pais muitas vezes estão bem atarefados porque não conta com a rede de apoio e Uhum, aí acaba que fica bem complicado para todo mundo porque todo mundo é humano, né? sim. Ô, Pri, e chegando na parte do. Começando pelas crianças, pelos bebezinhos, né? Como você falou, eles têm menos dificuldade ainda de identificar essas mudanças e tal, de perceber por que está mudando, né? E aí, e a gente, nós cuidadores, estamos com a nossa vida totalmente transformada, tendo que lidar com home office, com os pratos para lavar, que se sujam bastante, estão se sujando bastante nesse período, a casa para limpar e tudo. E aí, a criança que está percebendo aquela agonia em casa, ela vai sentir mais falta da criança, vai chorar mais, vai pedir mais presença, né, dos pais, no caso. E aí, como Isso. é que a gente precisa parar e respirar e tentar ver, né, por que que isso está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente vai no automático da correria do dia, porque tem que atender as demandas,
e pode ser que acabe esquecendo um detalhe desse, né? Isso. Detalhe entre aspas. Distinção, Geraldinho, bem importante, assim, quando a gente pensa nos bebês, né? Os bebês estão nascendo e eles estão aí os pais estão sem rede de apoio num momento crucial, que é o início da vida dos bebês. Então, vamos tentar só fazer uma distinção em relação a uma coisa conceitual para ficar claro. A gente tem como tema da nossa live os saltos de desenvolvimento, né? Mas eu acho que é válido que a gente faça uma distinção entre o que é salto de desenvolvimento e o que é pico de desenvolvimento. Né? Os picos Sim. de desenvolvimento, eles acontecem na parte física. Então, é quando a criança dá aquele estirão ou quando ela adquire uma capacidade física que é de um dia para o outro. Ela não fazia isso ontem e ela começa a fazer no dia Mas seguinte. isso, no momento, incomoda elas também, né? Incomoda, incomoda, porque aí é toda uma transformação física muito rápida, né? E que eles não dão conta, então acaba demandando mais dos pais, né? Então é um momento em que as crianças ficam mais irritadas, pode ter alteração no soninho, elas ficam mais dependentes do colo. Então, nesses momentos, a gente precisa ter uma disponibilidade ainda maior, né? Um bebezinho pequenininho Uhum. já exige bastante, mas nesse momento ainda maior. Os picos, eles começam mais cedo na vida do bebê. Ali já com 10 dias, a gente já tem o início de um primeiro pico. E aí a parte física. Em compensação, eles também terminam mais cedo se a gente compara com os saltos de desenvolvimento, que é mais a proposta que a gente tem para falar aqui hoje. Né? Os saltos de desenvolvimento eles estão mais relacionados à parte cognitiva, à parte de linguagem, à parte sensorial, à parte social. Então, é quando a criança dá aquela crescida na parte mais do neocórtex, enfim, de toda a região que ela vai ter como habilidade cognitiva, social e sensorial. Né? Então, Uhum. eles começam, esses saltos, eles começam também um pouquinho mais tarde, né? Não muito, mas com um Uhum. mês de vida, mais ou menos. Lógico que isso não é uma regra universal, mas com um mês de vida, mais ou menos, a criança já começa a ter esses saltos. E ele acontece com uma frequência relativamente alta, né? Porque aí quase todo mês tem um saltozinho desse. E eles vão ficando um pouquinho mais espaçados, mas pode ir até 1 ano e meio de vida. E aí a gente depois tem um outro saltozinho desse com 3 anos, a gente tem um outro saltozinho desse com 6 anos. Então, são momentos que exigem ainda mais dos pais. Então, se eles não têm consciência dessas informações, ficam até sem entender, né? Por que que o meu filho está tendo isso? O que está acontecendo? Né? Então, acho que é por isso que é Uhum. tão importante que a gente possa ir dando um pouco mais de informação. Como a gente tem, por exemplo, quando está nascendo dentinho, quando toma vacina, que a gente tem a consciência de que é um momento que precisa de um colinho a mais, né? Nesses Sim. momentos dos saltos, a gente também tem, tanto dos picos como os dos saltos. Nas Mesmo na crianças, parte cognitiva. isso, mesmo na parte cognitiva, porque é uma hora que ela. Imagina, você não conseguia saber algumas coisas e de repente você começa a perceber o mundo de uma outra forma, você começa a Uhum. aprender coisas. É como se a gente fosse. Imagina, eu sempre tenho essa sensação, que é assim, quando eu vou para um curso assim, intensivo, viajo para fazer algum curso, alguma coisa, e você tem ali aquela novidade, né? Eu mesma não consigo dormir, tenho pressa para comer, que é para poder ler Uhum. alguma coisa. Então, eu fico muito antenada naquilo que eu estou aprendendo naquele momento. E aí eu pego a minha experiência e projeto nas crianças e fico imaginando que deva ser assim, né? Do tipo, eu não tinha capacidade de enxergar o mundo Uhum. de uma determinada forma. E aí agora, nossa, as coisas se abriram na minha cabeça e eu consigo enxergar. Aquela transição, por exemplo, ali de quando a criança começa a andar, né? Que assim, perde o Uhum. interesse, às vezes, na comida, porque quer conhecer o mundo, ficou em pé e, nossa, que mundão é Uhum. esse que eu tinha e que eu não sabia, né? Então ela começa a explorar com muito mais agitação, com muito mais interesse e curiosidade, porque ela agora tem o domínio da postura vertical. Então são momentos que inevitavelmente exigem um pouco mais, né? Então, se a gente não tiver a paciência, se a gente não tiver o cuidado de realmente compreender o que está acontecendo, pode ser muito mais desgastante do que de fato talvez precise ser, né? No dia a dia. Uhum.
Agora, com crianças um pouco maiores, a gente tem outras atividades, né? Você tem aí Clarice, que tem, Uhum. que é uma linda, e que, assim, dá um trabalhão, né? Então. Bernardo tá vindo aqui, Uhum. e eu sei que o trabalhão que eu vou ter, mas tem algumas coisas que a gente pode ir tentando adequar na rotina para tentar reduzir, né? Para tentar fazer com que esse momento de isolamento ele seja um pouco menos sofrido do que talvez ele precise ser, que de repente a gente consiga Uhum. até boas memórias, né? Quem sabe? Agora, Priscila, para a gente identificar esses momentos, desses saltos, dos picos, é importante, como você até falou também aí na sua fala, da gente, nós cuidadores, estarmos mais atentos, né? Justamente Sim, porque tentar entender o momento da criança e para isso a gente precisa estar conectado. Não é, tá chorando porque tá chorando, dá uma mamadeira, bota no peito, ou algo do tipo, bota para dormir. Não tem uma receita, não é assim, chorou, ou é cólica, ou é fome. Não é isso. Às vezes é um salto desse, um momento desse, que é um incômodo que ela tá insatisfeita e ela não sabe falar, por isso que ela tá chorando, né? No caso dos isso. bebês. Exato, e muitas vezes é assim, uma coisa que perdura por um dia, por dois, por três. E é importante, Geraldinho, que a gente não fixe a criança naquele momento. Então, por exemplo, ela começa a dar sinais, ela fica mais agitada, ela fica demandando mais o colo, o sono fica mais interrompido, né? Então, quando a gente percebe que está mais ou menos na época do salto, e aí ela começa a apresentar esses comportamentos, é bom que a gente entenda que é um ciclo a ser atravessado, para que a gente não passe a pensar, por exemplo, nossa, agora meu filho, sei lá, não dorme mais, porque ele não dormiu bem por uma ou por duas noites, como ele vinha dormindo. Caso ele venha a dormir bem, assim, como de repente um padrão dele, né? Bem mal Hum, é bem relativo em relação à criança, mas a criança tem o seu padrão mais ou menos, e aí tem uma alteração. Então é importante que a gente não fixe nisso para que a gente não crie ali de repente um sintoma, né? Algo que hum, a gente entenda que de repente está tendo um problema com a criança sem ter. Então, é dar o acolhimento necessário nesse período, saber que é um pouco mais desgastante, como quando adoece, né? Quando tem as diferenças, e aí depois disso, tentar ir retornando um pouco mais ao que vinha sendo anteriormente, sabe? E aí ir hum, retornando mais ao padrão, digamos assim. sim. E com relação às crianças maiores, né, 2 anos, que já estão deixando de ser bebê, que já estão percebendo um pouco da dimensão das coisas, por exemplo, Clarice com 4 anos, no primeiro dia do isolamento ela chegou aí para a escola e lá a professora explicou, tia Cida explicou para ela, olha, porque ela perguntou, né, só foi ela e mais um coleguinha, a maioria já não tinha ido. E a professora explicou, seus colegas não vieram porque tem um vírus, um coronavírus que está na rua, ameaçando e tal, que é perigoso. E aí ela já chegou em casa explicando. Então ela sabe um pouco do que sabe que existe esse problema, só que muitas vezes ela não consegue, tipo, não consegue, pela idade ela não consegue dimensionar o tamanho do problema. Então muitas vezes ela chega e diz, papai, eu dei um chute no coronavírus e ele foi embora. Bora pra Oh, rua, sabe? oh, eu E morro aí de a dó. gente, e se a gente não souber trabalhar isso, né, até para, não é Isso, controlar, mas assim, para a gente poder dosar essa ansiedade que ela tem, essa demanda que ela tem para sair, né? Ó, a tia isso. Cida até mandou um coraçãozinho aqui, ó. Uhum. Inclusive, ela foi uma criança que teve muita sorte, porque ela pôde ter essa despedida da escola, né? Porque muitas Hum, crianças elas foram até a sexta-feira e de repente na segunda elas não foram mais. E aí isso acaba ficando bem mais em aberto do que ela que foi lá e meio que se despediu assim. Ela foi sabendo que não ia mais, né? Na uhum, terapia mesmo, com os meus clientes, eles alguns puderam ter essa vivência de se despedir da gente. Eu até levei tipo aqueles manuaizinhos, sabe? De que uhum, estavam distribuindo de como explicar para a criança com desenho, o desenho do coronavírus, o porquê que a gente não podia sair, desenho do contágio e tal.
Então eu pude me despedir deles, de alguns deles, e outros não. Outros foi assim, tipo, até semana que vem e até agora a gente não se viu ainda, né? Desde março. Hum, Então, essa possibilidade da despedida é uma coisa que pode facilitar, né, nesses casos, para quem teve, mas agora não adianta mais, porque não tem muito o que fazer. E aí, diante desse cenário, como crianças como Clarice, que são pequenininhas, né, é importante que a gente vá tentando mostrar para ela o que está acontecendo, que não é uma coisa que está normal, sabe? Porque às uhum, vezes esquece de explicar para as crianças que tem uma coisa atípica acontecendo. Lógico que a gente não vai usar palavras como atípico, como uhum, contágio. Vai ser difícil, né? O quanto mais concreto, melhor. E aí a gente já tem vários materiais aí na internet de como mostrar para as crianças, né? O desenho, o vídeo, tudo isso facilita muito a compreensão delas e é mostrar que tá todo mundo sem poder sair de casa. Então, só quem está uhum, saindo é quem precisa trabalhar e que não pode deixar de trabalhar de jeito nenhum. Então, a ideia de mostrar que não é uma situação que está fácil para todo mundo, eu acho que já pode ajudar bastante na compreensão delas. Teve até uma nota que saiu também da Sociedade Brasileira de Pediatria, agora dia 20 e pouquinho, 23 eu acho, de maio, que eu achei muito legal, porque assim, a nota é uma nota de alerta falando sobre o excesso do uso de telas, certo? Então, em sim. tese, a gente tem crianças de a recomendação, né? Lógico que eu sei que na prática não funciona bem assim. Ainda mais Mas agora, nesse momento, né? ainda mais agora, debandou tudo, não tem como, né? Então, ainda mais para crianças que estão em ambientes muito pequenos, né? Então, Uhum, a gente conversa disso. Eu vou dar sugestões de como fazer, tentar fazer essas adequações. Mas essa nota, ela trouxe uma coisa, uma flexibilidade que eu achei muito interessante, porque a recomendação inicial da própria Sociedade Brasileira de Pediatria era que as crianças de 0 a 2 anos não teriam acesso nenhum à tela, zero tela. sim, Certo. Quando a gente fala tela, todo mundo entende, né? Celular, sim, computador, televisão sim. e tablet. Tudo que tem a telinha. E aí, nessa nota de alerta, eles falam, né, de como reduzir o uso, o que é que você precisa priorizar e tudo mais. Mas eles liberam o uso de telas para fins afetivos, ou seja, para fins que as Hum, crianças se encontrem com outras pessoas virtualmente, mesmo que elas tenham de 0 a 2 anos. Lógico, uhum, supervisionado. Mas essa flexibilização. Então, a prova do quanto é essencial que a gente consiga ter o contato, ainda que virtual, com outras pessoas. A Sociedade Brasileira de Pediatria está liberando telas para as crianças de 0 a 2 anos com esse fim. Né? Então, eu uhum, digo, nossa, alguma coisa realmente precisou ser feita. Então, é usar esse tipo de recurso que pode facilitar. Então, de repente, ter aí o contato com os avós, o contato com os próprios amigos, né? Clarice já é uma criança uhum, que ela já tem amiguinhos mesmo da escola, né? Que fazem uhum, falta e que ela está acostumada a ver. Não só da escola, mas ela é uma criança muito sociável, muito social. Então, isso faz muita falta. Isso faz muita falta para a gente. Imagine para ela que não tem consciência de entender por que não pode. Né? Então, uhum. é muito importante que a gente proporcione esses encontros. Né? Aí vamos pensar em adequações do dia a dia, né? Não sei como é que vocês estão se virando aí com ela, mas. Eita, a Angélica perguntou onde eu posso ter acesso. Basta colocar no Google. Nota de Uhum. alerta, Sociedade Brasileira de Pediatria, acho que foi 23 de maio, se não me engano. Mas é bem fácil de vocês acharem, viu? Mas é só botar no Google, é uma nota ótima. E como é que vocês estão Uhum. se virando por aí, Geraldinho? Tenho visto as famílias passando perrengues. A gente, quando começou, né, me preocupei muito logo no início, estava sem a escola, né, naquele período lá de março e abril, a gente se preocupou muito em dar uma rotina para ela. E aí a gente Ah, foi, pesquisou na internet, viu também outras famílias que estavam fazendo. Aí a gente fez ó. uma cartilha, fez um horário, uma grade de horário. De 8h30 às 9h30, acordar, escovar os dentes, tomar banho, tomar café, nessa faixa e tal. Só que aí, como eu falei no início, né, cada semana a rotina ia mudando de uma forma, a rotina nossa como adulto.
Juliana teve horário mudado, eu tive contrato cancelado, então, num primeiro momento eu tive mais trabalho, depois agora estou tendo menos, no outro trabalho que eu tinha. Então, cada semana era uma coisa diferente. Então, aquela rotina que a gente construiu no início foi bom, serviu, mas hoje já não serve tanto. Até falei na live de ontem, porque fica um pouco meio que prende a criança, né? Porque tinha lá, depois desse horário de se arrumar e tal, e tinha hora de fazer atividade, depois hora de brincar livre, depois hora de se arrumar para almoçar. E eu percebi que ficava encaixotando ela no dia, porque tem hora que ela não queria se arrumar, assim, parar a Ah, brincadeira de 11h30 da manhã, porque o horário dizia que tinha, a rotina dizia que tinha que ser de 11h30 da manhã, sabe? E sim. ela não queria ler uma história porque na minha programação eu tinha dito que era o dia da história, sabe? Ela queria brincar com a massinha, brincar do jeito dela. E a gente foi percebendo e moldando isso. Ah, E aí a gente vai percebendo, a gente criou estabelecer um jeito de viver essa quarentena que é pensando um dia de cada vez, né? Vivendo um dia de cada vez, e aí a gente vai estabelecendo coisas a partir de cada dia, de cada coisa que vai aparecendo. Tem até sim, um sim. comentário aqui de Vilma. Ela falou: a criança tem o poder da imaginação e quando quer algo, elas mesmas procuram soluções para o que fazer. Isso. É verdade, mas às vezes as soluções dela a gente não consegue dar conta, né? Então, vai Uhum, tentando adequar, mas é super importante que ela tenha espaço para imaginação mesmo. Que a gente não tente preencher o dia todo, porque o ócio é super válido para o desenvolvimento, né? A gente muitas uhum, vezes tinha, na verdade, sem essa característica das crianças, e talvez a quarentena tenha trazido, né? A gente vê, até no NTV, às vezes passa bastante os vídeos das crianças criando coisas em casa, criando cabanas, uhum, sendo repórter, né? Fazendo coisas que realmente estão tendo que se virar, né? Essa coisa da rotina, Geraldinho, quando você traz, é a primeira orientação que a gente sempre dá é, para todo mundo, até para os adultos, né? Para os adultos que estão em sim, home office e para os adultos que não estão em home office, que talvez seja o caos maior, digamos assim. Porque quando a gente tem uma atividade laboral, isso facilita, né, que a gente consiga se manter um pouco mais são dentro do período de isolamento, porque se sente útil, a gente se sente produzindo. Então, pode facilitar nessa perspectiva, desde que seja de uma forma mais equilibrada, né? Então, essa uhum, manutenção da rotina é a primeira orientação, talvez seja a orientação até mais clichê que a gente tem de todas elas, porque é super importante que a criança tenha estrutura. Mas mais importante do que o horário da rotina é a sequência. Então, mesmo que Clarice, por exemplo, né? Estou usando Clarice aqui como coitada. É, bode expiatório. Mas só para dar como exemplo, mesmo que Clarice não queira se arrumar às 11h30 para ir para o almoço, é importante que ela entenda a sequência de atividades. sim, Por quê? Porque isso dá uma previsibilidade. As crianças não têm noção de tempo, de espaço, então elas não sabem exatamente o que é dia, o que é semana, elas não sabem o que é mês, então elas não fazem ideia do tempo que elas estão sem sair de casa. A gente não faz ideia do tempo que a gente ainda vai passar sem sair de casa, elas menos ainda. Então, ter essas atividades rotineiras em sequência faz com que elas tenham alguma previsibilidade, que é o que a gente tem. A gente sabe que hoje é quinta, uhum, amanhã é sexta, depois vai ter o final de semana, depois vai recomeçar a semana. A gente está em isolamento, mas a gente tem alguma previsibilidade, né? Então, as crianças precisam ter um pouco disso e a rotina facilita e propicia isso. Então, ter rotinas diferentes para, por exemplo, hoje, amanhã é sexta-feira. O que vai ter de diferente na sexta-feira? Ah, então sexta-feira a família vai se reunir e vai ver um filme todo mundo junto. Ou sexta-feira a gente vai cozinhar alguma coisa para o jantar todo mundo junto. Então, caracterizar a troca desse momento, né? Do que é a sexta, do uhum, que é o sábado, do que é o domingo, do que é a segunda. Porque esse período de isolamento, muitas vezes é um período de desenvolvimento da criança em que a gente não pode simplesmente abandonar porque vai deixar um registro, né? É um tempo que não uhum, volta. Então, se, por exemplo,
deixa comer o que quiser porque está em isolamento. Deixa dormir a hora que quiser porque está em Sim. isolamento. Isso vai deixar um registro negativo na criança depois. Ah, a gente tem que ter uma flexibilização? Tem que ter. A Sociedade Brasileira de Pediatria teve, por que que a gente não vai ter? Né? Então, Uhum. tem que ter um pouco de flexibilização, mas pensando sempre nisso, assim. Esse quadrinho de rotina, mais importante do que o horário é a sequência. Aí tem algumas Uhum. sugestões, Geraldinho, não sei se cabe, mas de como fazer esse quadro, não sei se todo mundo sabe, né? Mas enfim, eu acho que é super válido da gente, de Sim, repente, sim. conversar um pouquinho sobre isso, né? Como fazer Uhum. esse quadrinho. Crianças pequenas, eu vou pensar aqui, sempre falando para crianças até 6 anos, para todo mundo ter ideia de Ô, que Pri, rapidinho. Não, claro, não, continua. É porque tem uma pergunta, mas eu ia inserir agora, mas eu posso falar depois, então. tá Pode bom. continuar, tá, raciocínio. Pensando sempre em uma criança até 6 anos, vamos pensar num quadrinho de rotina, então, com figuras. Porque ela não vai Hum, saber, ainda que ela já saiba ler, ela não vai ter, de repente, a mesma atração pelo quadro de rotina do que se o quadro for feito de figuras. Então, a figurinha da escova de dente, a figurinha do banho, a figurinha da comida. E aí, a sequência que o dia vai acontecer. Pode ser um quadro só diário, do que vai acontecer hum, naquele dia, e pode ser um quadro semanal, do que vai acontecer na semana toda. Eu sugiro começar pelo diário, e se der certo, se ver que é uma coisa que está funcionando para a família, aí aumenta para o quadro semanal, para depois não criar um quadro tão grande que nem os próprios adultos consigam dar conta. Né? Então, é hum, importante que esse quadro ele seja construído pelos adultos. A criança pode ter algum poder de opinar sobre uma coisa ou outra, mas ela não pode escolher se ela tomou banho ou não, se ela come ou não, se ela escova o dente ou não, sim. né? Essas coisas a gente tem que colocar lá e é para ser cumprida mesmo. Então, o adulto que escolhe a ordem das coisas, mas o quadro em si precisa estar acessível à criança, então na altura dela, para que ela possa saber quais são as regras que ela precisa seguir, né? Ela Hum, não pode ter o poder de alterar o quadro, então ela não pode escolher a ordem que ela faz as coisas. Às vezes os pais botam com aqueles velcros ou com imã, e aí a criança vai lá e bagunça tudo, não sim. faz nada na ordem. Então é importante que seja algo que ela não consiga alterar a ordem, que ela tenha acesso no sentido visual e principalmente que os pais consigam seguir. Então eu sempre Hum, digo, antes de apresentar o quadro para a criança, faz tipo só para você antes, sabe? Depois que você hum, perceber que está funcionando, você apresenta para ela. Porque imagina se eu tenho uma regra, aqui eu não estou no consultório, mas no consultório tem a regrinha de que não pode pisar na borracha de sapato. No EVA, para não hum, sujar tudo, né? Então, imagina se eu ponho lá a regrinha, não pode sujar, não pode pisar na veia de sapato, e eu mesma não sigo. Então, ninguém vai levar em sim. consideração a minha regra. Então, se os pais colocam o quadro de rotina e eles mesmos não seguem, a criança não vai dar o menor valor àquilo dali, sabe? Então, é Uhum, importante que eles consigam, de fato, e aí, mesmo que diminua, sabe? Tipo assim, não deu certo com tantos itens, diminui o número de itens, vai para o que dá conta. E priorizando as atividades básicas: banho, comida, escovar dente, hora de dormir, coisas que não necessariamente direcionem a atividade da criança, né? Como tu falou. hum, Eu botava para Clarice ler historinha, mas ela queria brincar de massinha, né? Então, assim, hum, nesses momentos, realmente tentar deixar ela um pouco mais livre para que ela possa escolher as brincadeiras e ter um pouquinho de controle sobre o tempo de tela, né? Que tem sido bem complicado, mas a gente pode até conversar um pouquinho hum. sobre isso. Mas eu vou, É, vou me eu ia calar, até, falar. não, eu ia até tocar nesse assunto, porque tem a flexibilização da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também tem a loucura, que é a rotina de várias casas que estão trabalhando sem rede de apoio, trabalhando em casa com a criança rodando para lá e para cá, derrubando a casa, né? Dependendo da energia. Geralmente tem muita energia. E aí, É, muitas vezes, tem hora que você precisa recorrer, não tem para onde, não tem como você ser Caxias e dizer, ó, só 1 hora por dia a partir de 2 anos, só 1 hora, já passou a tua hora, tu agora vai brincar de outra coisa e eu vou trabalhar. Nem ela vai brincar de outra coisa, nem você vai conseguir trabalhar, né? Mas também exato. você não pode ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, né? Também não pode deixar a criança toda, não só por estar entregue a uma tela onde ela está passiva, só recebendo conteúdo,
também, como também porque não é legal, porque ela está sem a sua presença, sem a sua conexão, né? A conexão do cuidador também. Exatamente. Aí, o que é que eu sugiro, Geraldinho? A gente até estava conversando sobre isso domingo na live com a nutricionista. Porque o que que acontece? De fato, a televisão vira rede de apoio, né? Porque é com quem a gente Hum, consegue deixar as crianças para conseguir realizar alguma atividade do trabalho, ou às vezes fazer o almoço, enfim, é com quem a gente consegue deixar. Aí o que que eu sugiro? Tentar não deixar a criança na internet aberta, mesmo que seja o YouTube Kids. Não dá para confiar em YouTube hum, Kids, né? Então, é importante deixar, por exemplo, as crianças e aí fazendo propaganda, mas tá tudo bem. Em Netflix, em Amazon Prime, que são coisas que você consegue controlar o que ela vai ver. Optar por sim, desenhos que tenham um fundo mais limpo, né? Então, se for uma criança pequenininha, aquele Pocoyo, que tem aquele fundo mais branquinho, tentar que sejam aqueles... Quanto uma coisa mais limpa, com menos estímulo, melhor. As próprias apresentações antigas, às vezes, de peça de teatro, que não tenha uma apelação tão grande em relação à luminosidade, que hum, facilitem um pouco ela ver o humano ali, talvez seja bem interessante. De preferência, deixar na televisão, porque é algo mais distante dela do que só o celular ali, tão próximo, né? Por conta da visão, da postura, enfim, de vários aspectos envolvidos. E, ao mesmo tempo, de vez em quando, dar uma olhadinha no que está se passando por ali, né? Tentar meio que estar ali com um olho cá e o outro lá, para sim, ver como é que as coisas estão caminhando. De preferência, colocar esse uso de telas um pouco o mais distante possível da hora de dormir, para que não interfira na qualidade do sono da criança, né? Então, por exemplo, se a criança vai dormir às 9, tentar que no máximo às 7 ela já não esteja mais em contato com as telas, que seja bem voltado assim. Se tiver como ser apenas durante o dia, ainda melhor, né? Mas aí, assim, são recomendações gerais que cada família vai precisar ir adequando às necessidades do momento, né? Não tem muito hum, como seguir todas as regras. São dicas, na verdade, para tentar dar um norte e tentar facilitar que se tenha esse movimento mais saudável, mas dentro do possível. Uma outra recomendação sim, também nos momentos em que vocês puderem viver, né, as famílias puderem viver, a gente puder viver, o momento presencial, que a gente não inclua as telas nele. Então, sim, momentos de refeição, que a gente até enquanto adulto, né? Não, porque aí home office tem um troço que é assim, né? A gente não sabe quando tá trabalhando, a gente não sabe quando tá em casa, a gente não sabe quando tem que parar, a gente não sabe quando tem que começar, a gente não sabe muito bem colocar esses limites muitas vezes. Então, até a gente, enquanto adulto, precisa ter um pouco mais de cuidado para hum, colocar mesmo esse momento, por exemplo, da refeição, tentar ser um momento sem tela, para que haja uma interação entre os membros da família e para que se esteja presente ali com a criança no momento da refeição. Eu tenho consciência que fazer as 3 refeições por dia, talvez nesse formato, seja uma coisa muito difícil. Mas tenta uma, né? Então, tenta uma para que a gente consiga aí ter esse momento presencial, preservado, para que não seja tudo influenciado pelo meio digital. E olha que eu sou super a favor, né? Eu sou terapeuta online, então assim, nada contra telas. Eu amo tecnologia, mas eu acho que a gente precisa dominá-la ao invés dela dominar a gente. sim, Então, ter esse cuidado para que total. não interfira no desenvolvimento das crianças, porque excesso de tela pode dar muita ansiedade, pode dar irritação, pode causar até problemas de vista, pode atrapalhar no sono, sedentarismo, enfim. Então, Hum, tem as repercussões que a gente sabe que existem. Então, por isso, tantos alertas em torno nesse sentido. E se puder fazer massa. uma atividade todo mundo junto, né? Tipo, sei lá, botar aqueles Sim, vídeos que é para dançar e dançar todo mundo junto, para justamente não ser um uso de tela tão passivo. O próprio beat, a palavra cantada, para botar esses meninos para gastarem energia, já vai hum, ser ótimo, né? Aqueles vídeos, por sim, exemplo, Clarice já é uma criança que talvez embarque naqueles vídeos de
que ensinam a fazer coisas, né? Ah, Então, ela faça adora. você mesmo. É, pois Sim, ela é. Então, adora. é uma atividade bem menos passiva e é como se tivesse alguém ali conduzindo ela, sem que a gente precise Hum, estar necessariamente do lado, desde que não use tesoura, essas coisas, né? Enfim. E aí hum, vai tentando fazer as adequações. massa. Tem uma pergunta aqui de Liz Eugênia, que ela mandou mais cedo pelo direct, pedindo para tocar no assunto de crianças que choram todos os dias ou não conseguem dormir. Eu Ah, acho que por conta do medo que se instaurou por causa da quarentena, né, de toda as notícias que vão chegando, as conversas dos próprios adultos em casa, né? Às vezes aqui eu percebo que eu vou falar vou repercutir algum fato por conta do Covid, e aí eu me policio para não falar algumas palavras, para não deixar a conversa muito pesada, porque a criança vai absorvendo, mesmo que ela esteja comendo lá caladinha, não está participando diretamente da conversa, mas ela está no ambiente, né? sim. Como é que a gente lida com crianças que estão sendo afetadas desse jeito? Ela Por falou exemplo, das rapidinho, idades, tem uma. Geraldinho. Oi? Ela falou da Não, idade. não. Mas eu acredito que seja maiorzinho, 5, 6 anos ou mais até. Tá. Tem uma idade bem característica, assim, de 7 a 9 anos, mais ou menos, em que Sim, existe esse medo, né? Em que as crianças já têm o medo de morrer, elas já têm o medo de perder as pessoas para a morte, elas já conseguem compreender o que é a morte, né? A irreversibilidade hum, da morte. Então, quando a gente tem uma criança um pouco maior que tem contato com esses dados e que, ó, 7 a 10 a ela 7 a falou, 10. coincide, percebe? Então, é um medo que já é natural e que vem agravado por toda essa situação que a gente está vivendo. Então, tentar isolar a criança mais dos fatos, realmente, quase que, se possível, que ele não tenha contato com o que está acontecendo, ter cuidado com as informações que chegam até ele e ir tentando permear a rotina dele com coisas que ele tem controle. Então, por exemplo, é Hum, uma criança que gosta de determinada atividade, então deixar que ele conduza aquelas atividades dentro da rotina dele, participar ele dentro das atividades de casa, né? Então, ele ter responsabilidades que estejam realmente dentro de casa e sem tentar fazer essa higienização do sono, né? Que é perto da hora de dormir, fazer atividades prazerosas, relaxantes e que não estejam nem um pouco associadas com a temática de coronavírus, com a temática de morte, para não ressaltar isso nele na hora de dormir. Caso persista, aí eu acho que seria importante procurar um profissional para poder ver se não está precisando de fato iniciar um processo terapêutico, né? Ver se não está hum. precisando de uma ajuda um pouco a mais. Mas tentar ir fazendo esses processos. Ó, foi com Luciana, Lu, oh, maravilhosa. Foi ela que estava na live domingo, que a gente estava conversando sobre telas. Ah, que massa. E tem também, Pri, uma outra pergunta que também nessa temática da ansiedade, né, do medo, é, Júlio, que é um seguidor nosso também aqui, ele mandou pelo WhatsApp perguntando sobre uma criança de 4 anos que não roía a unha e passou a roer a unha nesse período. Aí ele pergunta se pode ter alguma relação com o período, com o contexto de quarentena e se os cuidadores, o pai e mãe, devem interferir de alguma forma. Ah, possivelmente tem alguma relação, né? A gente não pode descartar, eu não posso dizer, botar o dedo e dizer com certeza é isso, porque o ser humano não é assim, a gente precisaria ter uma, algo mais amplo para ter consciência, mas que pode ter relação, pode. A interferência do adulto, ela pode vir no seguinte sentido: nunca brigando, porque ele não está fazendo isso de uma forma de propósito, sabe? Tipo, eu vou irritar meus pais, vou aqui roer unha. Não, é como uma forma de expressão. É uma forma de gritar o que está passando dentro dele. Então, é importante que esse roer unha, ele seja revertido para uma outra distração. Então, primeiro, fazer com Hum. que a criança se dê conta de que ela está roendo unha. Filho, tu já percebeu que muitas vezes tu tá comendo as tuas unhazinhas e que antes tu não comia, né? Então, de tentar ir trazendo para ele, olha, tu tá comendo, mas nunca assim, tipo, tira a mão da boca.
não rói unha. Isso é o tipo de coisa que vai fazer com que ele vá buscar fazer isso ou de uma forma escondida, ou simplesmente vai deslocar essa expressão que ele está precisando colocar na unha para uma outra coisa. E aí, sei lá, ele vai arrancar cabelo, ele vai se morder, ele vai fazer alguma outra coisa para tentar expressar Bater os o que ele dentes, está né? sentindo. Pois é. Então, é importante que essa distração da unha, ela seja revertida para uma outra coisa. Então, ao invés de morder a unha, que tal morder um mordedor? Porque é algo Hum, externo. Qual é a diferença? A gente tira a ação que volta pra gente, que é roer unha, arrancar cabelo, se morder, bater dente, se beliscar, tira a energia que foi, que era para ir para o mundo e voltou pra gente, de volta para o mundo. Então, ao invés de morder coisas da gente, morder alguma coisa do mundo externo que possa, lógico, né? Um mordedor hum. é mais saudável porque a gente coloca pro mundo lá fora. E tentar Isso mesmo observar, com a porque criança maiorzinha, assim, 4 anos, 5 anos, que já não é sim, mais pode bebê. ofertar ela. Filho, porque tu não quer morder o mordedor ao invés de morder tua unha, sabe? E aí tentar Hum, estimular. De que outro jeito tu pode expressar isso, sabe? E tentar ver qual é o sim. gatilho. Em que momento ele tá roendo unha? O que que acontece antes dele, do momento em que ele rói unha com mais frequência, né? Então sempre tentar observar isso. E novamente, assim, se é uma coisa que persiste, se ele começa a ferir o dedo, se é uma coisa que tá do lado já todo machucadinho, aí talvez seja importante buscar um processo terapêutico, né? Hoje em dia, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, tá tudo online, né? Por enquanto, as Hum, recomendações não são de fazer um atendimento presencial mesmo a criança, que é algo que ainda é bem difícil do online, mas mesmo as crianças ainda a gente está fazendo através do online, porque pode ser que seja uma expressão que ele esteja pedindo para fazer alguma coisa. E aí, se a gente não hum. cuida, pode se transformar numa prisão de ventre mais séria, pode se transformar de repente numa coisa de arrancar cabelinho, de alguma coisa na urina, sabe? Então, eu acho que é válido Sim, dar uma olhadinha. entendi. Aqui em casa foi até bom tocar nesse assunto, que aqui em casa, Clarice, mas ela já vinha nesse contexto, nesse processo, antes do contexto de quarentena, ela tinha mania de chupar a fralda. Ela pegava a pontinha da fralda, Sim. uns 2 dedinhos assim, e ficava botando na boca. Quando a gente via, a fralda estava toda encharcada, porque ela ficava lá botando na boca. E passa, né? Ainda até hoje. Ontem mesmo ela estava com o travesseiro assim também. E aí foi bom a gente tocar nesse assunto porque já tem uma forma de abordar, né? A gente ia muito nessa de encontro, né? Tira essa falta de advogado, muitas vezes até no susto, que é uma coisa que a gente já sabe que não é recomendável de fazer, né? Porque a criança se assusta e não interpreta o que a gente está falando. Mas é porque é justamente do cansaço de a gente estar batendo na mesma Ah, tecla toda claro. hora. Pois é. Não, com certeza. O papel da gente aqui é tentar ajudar, nunca julgar. Porque Hum. tá todo mundo no mesmo barco, assim, sabe? Ninguém tá ileso a nada. Vamos embora junto, que é melhor. Não deu Tem uma certo pergunta hoje, aqui tenta de. amanhã É. e vamos embora. Pois é. Tem a pergunta de Jusilene. E quando a criança é mais velha, tipo 11 anos? Eita, eu não Que, sei o que era. eu acho que é quando apresenta essas características de ansiedade, né? Tá. Tem como a gente Quando for com a abordar. Então, o roer ansiedade, unha, eu acho que é em relação a roer unha. a criança de 11 anos é mais fácil da gente tentar conversar, né? É uma criança que às vezes a verbalização ela já está mais presente, a própria escrita, então assim, tenta escrever o que que tu tem sentido, tenta desenhar, tentar ter a conversa, observar o que está fazendo com que inicie e no momento que iniciar, olha, eu percebi, tu estás de novo, o que está acontecendo? Alguém que ela consiga conversar, não necessariamente quem está preocupado, né? Às vezes ele não consegue conversar com a mãe, sei lá, mas consegue conversar com um padrinho, uma madrinha, com quem tem bastante afinidade, mas alguém que ele consiga colocar para fora e que seja uma pessoa de confiança, lógico, né? Que não seja alguém que qualquer pessoa. E aí, se for o caso, se não é algo que tá conseguindo, a família está conseguindo reverter, procurar uma ajuda de um profissional, porque aí sim, uma psicoterapia de online com uma criança de 11 anos é bem mais fácil de ter uma funcionalidade mais semelhante à psicoterapia presencial do que das crianças menores, né? Porque já é uma criança que Hum, consegue.
ficar ali mais quietinha, já está entrando numa adolescênciazinha, né? A gente já considera uma pré-adolescência. Então já tem outras questões surgindo também. Tem outras inseguranças, né, por conta da fase que está se entrando e tudo. Isso. Tem uma pergunta aqui de Rosaninha Lima. Sou professora da educação infantil, crianças de 3 anos. Estou super preocupada com a volta às aulas. Então, que sugestões você sugere para se trabalhar esses fantasmas da pandemia? Eu imagino que ela esteja vendo situações de crianças com medo de sair de casa, né, com medo de voltar. Porque na cabeça delas, na explicação que nós adultos estamos passando, o coronavírus está do lado de fora de casa, né? E aí, como a gente vai convencer elas para sair de casa? Como é que faz para sair agora, né? É. Normal, assim, isso pode acontecer não só com as crianças, mas também com os adultos, né? Principalmente os adultos que adoeceram de coronavírus, né? Que a gente pode começar a avaliar o nível dessa ansiedade. A gente não vai provavelmente sair de casa como antes, a gente vai continuar tendo que ter alguns cuidados, né? Então, é possível que a gente tenha que voltar às aulas com máscara, ainda com o uso de álcool gel, talvez aí um distanciamento um pouco maior do que a gente se tinha antes. Então a gente não vai ser assim do tipo, confia em mim que vai dar tudo certo, já voltou tudo ao normal. A gente ainda vai ter que ter alguns cuidados. Então é tentar assegurar para as crianças de que se não fosse seguro, a gente estaria ainda em casa, que a gente está tomando essas medidas de segurança para tentar ir retomando as atividades. Tem crianças que elas vão aceitar isso e vão topar, estão loucas para voltar, mas tem as Hum, crianças que vão ficar mais resistentes mesmo, e aí tem que ter mais paciência e ir tentando explicar para elas aos poucos, né? Porque não é fácil que elas compreendam que do nada agora tá tudo bem. Tipo, tava um caos e agora tá tudo bem. Então é tentar ter um pouco mais de paciência e da mesma forma que a gente explicou antes como era que acontecia, a gente vai explicar agora como é que está acontecendo. Então, uma parte do vírus foi embora, a gente não precisa mais se preocupar tanto, a gente só precisa ter alguns cuidados. E aí, se for uma coisa, novamente, assim, eu me repito, mas é porque às vezes a gente tem alguns níveis, né? Tem o nível da informação, que é a orientação que a gente passa aqui de uma forma generalizada, que serve para a grande maioria das pessoas, mas tem os casos em que a gente realmente precisa olhar cada caso e entender, porque não necessariamente é uma criança que de repente desencadeou isso no isolamento. Podia ser que ela já tivesse uma insegurança estabelecida e que a partir do momento do isolamento isso se agravou. Então a gente vai precisar de fato cuidar, porque fica sendo a ponta do iceberg e o que tem embaixo, né? Então a gente não vai, com a hum, informação, reverter o iceberg todo. A gente vai aí tentando, tem que ter outros níveis, né? São os níveis da sensibilização, do trabalho, para que a gente possa reverter essa insegurança da criança conseguir confiar nos seus adultos de confiança e dizer, não, eu vou para a escola, eu vou ter os cuidados e enfrentar a situação de uma forma possível de voltar à convivência, né? hum. Acontece aí. Bacana. Bacana, Pri. O tempo já está chegando, faltam ainda 7 minutos a gente tem de live, senão o Instagram derruba a gente não consegue nem se despedir. Nossa, é É, muito ruim. é muito chato, muito ruim mesmo. A gente quer falar e tem que sair e tal. Mas eu queria que tu deixasse umas dicas finais para a gente, como a gente, pais e mães, nós cuidadores, podemos passar por esse momento cuidando tanto da gente, mas principalmente cuidando das crianças, sabendo lidar com as mudanças de humor das crianças, às vezes com essas incertezas, com essas ansiedades, como a gente pode é, lidar com isso e também sem a gente pirar, né? Pirar para manter as regras de antes, por exemplo, a tela, ou outras regras e tal. Exato. Acho que a sanidade dos adultos, ela precisa, inclusive, vir antes do que a sanidade das crianças, porque para a gente conseguir lidar com os momentos de desequilíbrio das crianças, a gente precisa tentar se manter o mais estável possível, né? Então, tentar, lógico, aí eu vou falar de uma forma generalizadérrima, porque eu tenho consciência de que nem todas as famílias são assim. Tem gente que tá uma pessoa só cuidando de duas crianças, tem gente que tem 3 adultos para uma criança, enfim, a gente varia muito, né?
Mas se vocês Hum, conseguirem alternar movimentos, né? Então, você fica responsável uma hora, a Ju fica responsável outra hora, para que vocês também tenham a sanidade de ter as coisas que são prazerosas para vocês dentro desse momento de isolamento social, para que vocês consigam se manter, para poder, no momento de crise da criança, que possivelmente vai acontecer, elas vão em algum momento se descontrolar, porque é natural que elas se descontrolem, né? Vocês uhum, consigam lidar e reverter isso com paciência, com afeto, enfim, com o que é possível. Mas é preciso que vocês também tenham a sanidade, né? E às vezes, e eu acho que a partilha, você conseguir ter esse espaço, Geraldinho, assim, né? Você vai fazer hoje mais tarde também um outro momento de partilha entre pais, entre mães, do que está dando certo na casa de um, do que está dando certo na casa de outro, porque a gente ainda não tem estudo de como lidar com a criança no isolamento social, porque a gente não teve um momento de isolamento social. A gente vai aí uhum. tentando pegar o conhecimento que a gente tem de desenvolvimento infantil, adequar a nova realidade, vendo o que está dando certo nas famílias e tentando adequar. Mas tentar ter os momentos de lazer preservados para toda a família e para individualmente, talvez seja uma coisa que ajude a manter os momentos de crise, né? Porque se a gente tem o ponto Uhum. baixo, talvez a gente precise manter o ponto alto para conseguir um equilíbrio tanto individual como familiar, coletivo, né? Sim. Eu lembrei de uma fala da live de ontem, da professora Emanuele Chaves, doutora em psicologia lá da Rural. Ela falou sobre, ela fez uma analogia com as máscaras que caem do avião. Não tenho certeza Isso. agora se foi ela ou se foi a Pompeia da live de anteontem. Foi uma das Tá. duas. Falou assim, que quando no momento de turbulência no avião, por exemplo, caem as máscaras, primeiro a gente cuida da gente, o adulto, para depois ajudar outra pessoa, uma criança ou um idoso, né? Então, Isso. a criança ela vai precisar de ajuda, ela vai demandar isso, mas se a gente não estiver bem, como você falou agora, a gente também não vai dar conta, né? Então, é muito importante isso que você falou, de a gente reservar esses momentos para a gente assistir um filme que a gente goste, ou assistir um besterol mesmo, uma coisa que faça a gente rir, que faça a gente esquecer do peso que a gente está carregando nesse momento, né? Exatamente. E ter A de Angélica repente está lembrando aqui, foi Pompeia. seus amigos, né? Para que você possa também manter as suas relações e respirar um pouco, né? Tentar se alienar um pouquinho de tudo isso e voltar para a realidade e enfrentar tudo Hum, da melhor maneira possível para cada um. bacana. E como Priscila falou, mais tarde tem um papo muito legal com o Rogério Moraes, que é secretário da Primeira Infância do Recife, e também o jornalista Fernando Alvarenga e o blogueiro Rodolfo Santos. Rodolfo estava até por aqui, não sei se ele ainda está, e passou por aqui, deu um alô. A gente vai conversar sobre o novo normal da paternidade. Rodolfo é do blog do perfil Pai e Agora, Fernando é do Pai de Verdade, e eu vou estar lá também nessa conversa. E é uma conversa sobre o novo normal da paternidade, mas que as mães também são convidadas a participar. O evento é gratuito através da plataforma Google Meet. O link está na bio, na minha bio aí no perfil. E a gente, quando for 19 horas, a gente chega lá e vamos conversar. Trocar essa ideia, fazer essa roda de conversa online para a gente poder refletir também em conjunto. Perfeito. A gente precisa de mais disso. Sim, total. E lembrando que essa live faz parte da programação da Semana do Bebê do Recife, que é promovida pela Prefeitura da cidade do Recife, e o perfil Só Sendo Pai está participando através do convite da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Toda a programação a gente confere no site semanadobebê.recife.pe.gov.br, tem várias lives. Hoje de manhã eu assisti uma muito bacana também sobre desenvolvimento infantil, né? Sim. E muito bom, muito legal. Então vai até domingo, ainda tem programação amanhã, sábado e domingo. Amanhã, hoje à noite, mais tarde, eu vou participar desse encontro às 19 horas, daqui a pouquinho. E amanhã tem mais uma live também, que eu vou conversar com o próprio Rogério Moraes para a gente falar sobre o puerpério na quarentena, né? Toda essa mudança que se passa nesse contexto diferenciado que a gente está vivendo, É viu? muito E a bem. gente conta com vocês. Pri, muito obrigado por Eu que disponibilizar agradeço. esse tempo, por emprestar um pouco do teu conhecimento para a gente e a gente construir esse conhecimento junto. Valeu!
Eu que agradeço. Vamos se despedir, senão vai ser cortado, né? Faltam 30 segundos. Ótima palestra, estarei lá mais tarde, assistindo vocês. Tá, joia, Pri. Valeu, valeu, gente, e até daqui a pouco. Um abração. Tchauzinho.